A gente vai iniciar a nossa entrevista de hoje com o Padre Matia. Padre, para o senhor, o que representa celebrar esses 300 anos de evangelização aqui no nosso estado, aqui em Roraima, olhando especialmente para a presença da igreja junto aos povos indígenas? Bom, primeiramente, saudação a todos. Eh, eu acho que olhar esta caminhada da Diocese de Roraima, não é possível sem ver a relação que tem entre a Diocese e os povos indígenas. Assim como muitas vezes nós, missionários da Pastoral Indigenista, ouvimos da parte deles, dos povos originários, de muitos povos originários, que nem para eles é possível ver a caminhada dos últimos anos sem a presença da diocese. Quer dizer isso que tem uma aliança entre a diocese e os povos originários, uma aliança que acompanhou anos também de luta muito forte, muito difícil, anos de luta pelos direitos, sobretudo o direito da terra, onde a diocese, em nome do evangelho, esteve presente ao lado deles. Nós gostamos de dizer que a Diocese de Roraima esteve, está e estará ao lado dos povos indígenas, a defender os direitos deles que se encontram em uma situação mais necessitadas. E eu sigo com o mesmo questionamento para o irmão Simão, que de 2020 para cá, com certeza o senhor já pegou muita coisa aqui do nosso estado, né? E assim, como esse seu olhar aqui no nosso estado, principalmente nesse contexto de 300 anos, mesmo a gente sabe, né? Não estive muito tempo para conhecer essa história toda, são 3 séculos, né? Mas assim, do pouco que o senhor pegou desses anos de lá para cá, qual é, como é esse seu olhar, especialmente da presença da igreja missionária, juntamente com os povos indígenas? Saudações a todos os ouvintes. Com certeza, a Igreja de Roraima é uma igreja missionária porque nasceu com pessoas que chegaram de outros países, de outras partes também do Brasil e continua sendo assim, uma igreja em saída, como dizia Papa Francisco. A caminhada com os povos indígenas, como já falou o Padre Matias, é uma caminhada longa, com povos com características diferentes aqui no estado. Temos pelo menos umas 12 etnias diferentes, então cada uma delas precisa ser conhecida, estudada, acompanhada, desde a perspectiva deles, não é? Como igreja não foi sempre assim. Sabemos que no começo a igreja chegou para implantar o evangelho, implantar a igreja mesmo. Então, até uns 70 anos atrás, também com os povos indígenas, se vivia um pouco essa pastoral da desobriga. Mas eu acho que, sobretudo, a partir da presença dos missionários da Consolata, e mais ou menos aí perto da década dos 60, 70, com o Concílio Vaticano II, já mudou o jeito de ser presença evangelizadora junto com os povos indígenas. Não é? Agora a gente está com muito mais respeito. Também entrou todo o tema do diálogo intercultural, interreligioso, conhecer antes de propor mensagem salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, e também descobrir aquilo que já eles têm para nos ensinar, não é? O Concílio Vaticano II fala que já eles têm a semente do verbo, estão presentes neles, embora não conheçam ainda toda a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Padre, o senhor falou sobre perdão, irmão, o senhor tinha mencionado sobre a pastoral desobriga, né? Muitas pessoas que estão aqui em Roraima não sabem nem o que significa essa palavra. O que que foi esse termo desobriga no contexto indígena? A pastoral da desobriga é um pouco aquela que
levava praticamente à conversão, entre aspas, um pouco forçada, não é? Através da catequização, dos sacramentos, mas talvez os sacramentos não eram tão bem entendidos na realidade daquela época. Só que, provavelmente, como igreja, também era importante aumentar o número de fiéis. Não é? É uma concepção que se teve até o Concílio Vaticano II, praticamente. Não é? E não estou julgando, é um aspecto histórico que se viveu assim. Depois já houve essa mudança. E assim, agora para o padre, qual tem sido o papel da pastoral indigenista hoje? Você poderia mencionar sobre essas ações concretas que vêm sendo desenvolvidas ao longo desse tempo? Sim, bom, algumas coisas pensando a pastoral indigenista hoje, eu sinto primeiramente que nós temos, como estávamos falando, uma grande herança que vem do passado, porque os missionários tiveram a capacidade de ficar ao lado dos povos e ajudar, não, esta caminhada. Hoje em dia, talvez a situação mudou, com muitos avanços, também com outros desafios, às vezes também mais difíceis. Já não tem também uma luta contra os povos indígenas, mas muitas vezes tem uma cooptação, tem uma forma talvez de entrar nas comunidades querendo comprar, corromper e desta forma. Nós, como missionários e missionárias da pastoral indigenista, a maioria somos religiosas, religiosos, alguns leigos e leigas. Acho que caminhamos em duas direções. Tem a parte mais de formação cristã para as comunidades que são católicas, que partilham a visão não, da fé, mas tem uma ação que é a participação, a luta, a caminhada. Isto quer dizer estar presente nas assembleias, estar presente nos momentos de reflexão, nos momentos de luta, de manifestação, estar presentes o mais possível nos conselhos. A demanda é muita, não é que estamos em todos os lugares, mas o desejo é partilhar a vida e com uma atitude, eu acho hoje, que começa sobretudo pela escuta, para não querer impor a visão, não, porque nós somos missionários, temos uma visão superior, ou tentar de fugir este esquema, que às vezes é um desafio também na pastoral, o esquema um pouco colonialista, não, de quem quer chegar de fora e colocar uma visão da vida. Às vezes é interessante, porque descobrimos um jeito diferente de entender a vida, a luta, a caminhada, mas acho que o nosso papel é aquele de ficar lá, escutar, e é uma pastoral que precisa de muito tempo, que é feita de coisas muito pequenas e de uma presença constante, eu acho isso sobretudo, não? Nas várias regiões de Roraima, nós temos mais ou menos 10 equipes em toda a região, de cima do norte para o sul. No sul do estado não estamos presentes como missionários, mas tentamos. Outra coisa que eu sinto de dizer, pastor indigenista caminha também em comunhão com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionários. Alguns missionários da pastoral indigenista são missionários do CIMI também, não todos. Mas a formação e também o plano de pastoral é feito em comunhão com as indicações do CIMI também. O senhor falou que são 10 equipes que estão Uhum, atuando no estado, sim. né? E o senhor poderia mencionar sobre as atividades que essas equipes executam aqui? As equipes geralmente são feitas de 2, 3 pessoas ou pouco mais, a maioria religiosos. Cada um mora em alguma região ou pelo menos atende uma região. Uma das características das terras indígenas de Roraima é que tem algumas terras demarcadas como terra contínua, outras terras que são demarcadas em ilhas. As terras em ilhas têm desafios maiores. E o trabalho das equipes é aquele de visitar as comunidades, de estar lá dia a dia com eles, com elas. Às vezes uma equipe tem muitas comunidades, podem ser 20, 30 comunidades, então não é uma presença
cotidiana, mas o mais possível as equipes têm que andar muito, às vezes tem desafios também, tem comunidades que são dificilmente acessíveis, mas é uma pastoral feita de presença, de visita, de escuta, de encontro. E também nós colaboramos na formação, é um dos eixos também do nosso plano pastoral, que é o de ajudar na tanto formação religiosa quanto formação humana e social. E isso é um dos trabalhos das equipes. Ok. Irmão Simão, você poderia me esclarecer um pouco mais sobre a sua participação na pastoral? Junto com o padre Matias e a irmã Rita, que é filha da Caridade, conformo aquela que se chama equipe colegiada da coordenação da pastoral indigenista. Então, tentamos orientar, acompanhar os mais de 30 missionários e missionárias que estão atuando com os povos indígenas na Diocese de Roraima. Aqui na cidade de Boa Vista também não temos uma equipe, mas temos algumas pessoas que estão ligadas, vinculadas à pastoral indigenista, que estão atendendo, apoiando a situação emergencial dos Yanomami que se encontram aqui na cidade. O senhor havia mencionado que são mais de 30 missionários que estão envolvidos direta e indiretamente, né, com as ações da pastoral indigenista. E assim, para vocês dois, o que mais toca, né, nessa convivência, nessa proximidade com essas comunidades? Pessoalmente, eu posso dizer que estou aprendendo muito mais daquilo que talvez consegui dar até agora, não? Como falava o padre Matias também, é importante primeiramente escutar, porque a gente vem de outra região do país, ou outra cultura, às vezes outro país, em alguns casos. Então, a gente precisa entender em que chão estamos pisando, não é? Que é diferente daquilo que conhecíamos. Eu, como irmão, confesso que demorei muito mais para ser acolhido nas comunidades indígenas, porque já conhecia muito bem a figura dos padres, mas não a figura dos irmãos, não é? Então, só para dizer para vocês, nas comunidades indígenas, eu demorei 3 anos antes de poder falar. Ninguém me chamou para alguma assembleia, me deu a fala, senão depois de 3 anos. Assim que é uma pastoral que precisa muita, muita, muita paciência, continuidade, constância, perseverança e deixar-se transformar, não é? Porque não é aquilo que falava também o padre Matias, não é que a gente chega já sabendo aquilo que tem que transmitir. Não, a gente chega com uma bagagem cultural, profissional, etc., mas se coloca à disposição dos outros. Talvez eles não querem escutar tudo aquilo que a gente sabe. Talvez querem uma presença, uma pessoa que está ao lado deles e entenda eles. E depois se coloque no caminho com eles, partilhando a vida. O senhor já aprendeu alguma língua? Comecei a fazer um curso de macuxi, mas na verdade me di conta que as comunidades indígenas que eu estava acompanhando, lamentavelmente, estão perdendo muito a língua, não é? Então, eu trabalho principalmente com jovens, e os jovens entendem macuxi, mas respondem em português. Então, eu deixei de aprofundar, porque digo, pues, não adianta, se eles não têm vontade de. Só que, como pastoral indigenista, incentivamos sempre cursos de língua, porque é fundamental a língua na cultura, na preservação da cultura deles, não é? É realmente interessante. Por exemplo, eu sou filha, minha avó ela é macuxi, minha mãe é macuxi, eu sou filha de indígenas macuxi, mas nenhuma de nós falamos a língua macuxi. Nenhuma de nós sabemos a língua materna, não é? Então isso realmente foi se perdendo com os nossos avós por falta de interesse, por falta mesmo de até ter o acesso na escola, né, no aprendizado da língua materna.
né? Enfim, como o senhor tinha mencionado, que as pastorais, as pastorais não, as comunidades indígenas, elas não estão muito interessadas em saber um sermão específico, elas querem que as pessoas estejam ali do lado delas e tentam mediar, né, a situação, algum conflito, e possam dar alguma luz, alguma perseverança por algum tipo de problema, né? E nesse caso, é, na visão de vocês, quais são os maiores desafios enfrentados hoje pela pastoral indigenista? Por exemplo, aqui em Boa Vista mesmo, os indígenas estavam aqui no centro, né, no centro cívico, lutando pelos seus direitos. A pastoral esteve ali envolvida, né, mediando a situação, tentando entender o lado dos povos, tentando mediar essa situação também com o lado político, né, com o poder público. E tem algum sinal de esperança para os povos indígenas? Eles estão conseguindo entrar conseguir, né, no caso, acessar os próprios direitos? A pergunta é grande. Bom, nós estivemos sim nas manifestações. Também dos compromissos que temos é o diálogo também com as associações dos povos indígenas, seja o CIR, seja a PTCM, seja a UTUCAR, estas são as maiores, mas também, bueno, estamos abertos ao diálogo com todas as associações para ficar. E também percebemos que eles geralmente convidam os missionários nas assembleias deles. Estão conseguindo, com certeza teve muitos passos para frente. É só lembrar o resultado do STF, que declarou um marco temporal inconstitucional. Lamentavelmente, os opositores, os inimigos, a bancada de todos aqueles que querem derrubar os direitos dos povos indígenas é forte, é economicamente potente e tem também muito amparo político. Então a luta é grande. Teve algum passo para frente, teve algum passo para trás, agora a situação é muito delicada. Um dos desafios que eu acho que impacta muito, que chama muito a atenção, é a divisão que se quer criar entre os povos indígenas. Eu acho que esta é uma forma de luta que mudou, é uma estratégia. Não? Antigamente, talvez, era uma luta mais violenta contra um povo que era junto. Agora a estratégia é dividir o povo para poder apagar com os direitos dele, quase sem violência. Não? Então, também difundir ideias que são contra os direitos deles, ideias que às vezes são levadas para frente também da alguma liderança, cooptar as lideranças para que eles não participem do movimento. A politização acho que é um desafio muito grande. Para nós, da Pastoral Indigenista, um desafio é também ter os recursos e o tempo para poder estar presente em todo lugar, porque são muitos e os missionários vão diminuindo, vão aumentando também os compromissos que temos, tanto com as paróquias, a área missionária, então isso também é um dos desafios maiores, eu acho. E assim, como vocês, no caso, veem o futuro da evangelização junto aos povos indígenas nesses próximos anos? O que a igreja, no caso, precisa fortalecer nessa caminhada? Bom, eu acho que a igreja precisa continuar com a história que teve até agora. Talvez saber comunicar mais a importância desta luta, não? Que tem um risco às vezes que não todo também dentro da igreja entendam ou apoiem. Eu acho por falta de entendimento, espero seja isso, ou não no sentido... porque é a luta do evangelho, é a luta ao lado daqueles que são em uma situação desfavorável, não? E como pastor indigenista, o nosso desejo é aquele de poder apoiar e ajudar, sempre respeitando mais. Eu acho que hoje em dia a forma de estar, antigamente a pastor indigenista tinha um papel talvez muito forte também em
ajudar nas decisões, nas assembleias. Hoje queremos ajudar a ser mais independente, não? Que os missionários possam ser parceiros, aliados, mas não aquele que está na frente, mas que está ao lado. E nisto a Igreja de Roraima teve um papel importante, fundamental, e acho que tem que continuar. Eu quero também marcar, lembrar o que foi o Jubileu dos Povos Indígenas, que nós celebramos este ano, que não foi só um evento, mas foi uma vez mais dizer, esta é a opção da Diocese de Roraima, e não tem outra, não, esta é a opção. Teve também uma carta muito forte que a Diocese fez, não só a pastora indigenista, toda a Diocese. Então, eu acho que esta é a estrada, e não podemos perder passos nesta caminhada. E a sua posição nessa pergunta? Sim, eu queria um pouco enfatizar, além dos desafios que o padre já mencionou, outros desafios para o pastor indigenista, e não estamos conseguindo até agora por falta de pessoas mesmos, embora sejamos mais de 30 missionários e missionárias, mas trabalhamos no território principalmente. Aqui na cidade de Boa Vista tem mais de, se calculam 10.000 indígenas. E como pastor indigenista não conseguimos acompanhar esses indígenas. Eu digo, por uma parte é difícil trabalhar nas comunidades indígenas pelas estradas, pela dificuldade de visitar todas as comunidades, etc. Mas nas comunidades indígenas, mais ou menos, se tem uma ideia comum daquilo que os povos indígenas precisam defender, que é a terra, o território deles, porque faz parte da cultura e da vida deles. Agora, como podemos entender os indígenas que moram, que vivem na cidade, sem o território, sem a cultura, sem a língua deles? Como acompanhar no processo, no caminho de fé eles? Eu acho que esse é um desafio nos próximos anos, porque falamos de uma população grande aqui em Boa Vista de indígenas, Wapixana, Macuxi principalmente, mas também tem Taurepã, tem outros grupos, Yanomami, que estão chegando. Enfim, um dos aspectos, não é? São muitos, muitos desafios. Eu acho que principalmente a missão com os povos indígenas no futuro deverá ser dos leigos, porque como religiosos e religiosas, ou também fideidono em geral, o tema vocação está em diminuição para todo mundo. Então, no futuro, seremos muito menos aqueles que podem estar aqui acompanhando os povos indígenas. Mas os leigos de aqui, eles sim. Então, a gente está tentando começar também uma formação para leigos que se queiram comprometer no trabalho da pastoral indigenista com os povos indígenas da Diocese. E para a gente encerrar essa nossa entrevista de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma chamada de ação, né, urgente, para que as pessoas se envolvam na pastoral, né? Você se enfatizou que o futuro, com a ação, será os leigos, mas será que essas pessoas realmente estão envolvidas, né, nessa ação, estão envolvidas nesse chamado? E eu gostaria que vocês encerrassem essa nossa entrevista mencionando também sobre como é importante estar envolvido nessa história, nessa caminhada, principalmente agora, de 300 anos de evangelização, que a Diocese vai celebrar nesse sábado, né, com uma grande missa, relembrando todas as ações, né, desde os primeiros missionários carmelitas até aqui, com os trabalhos das pastorais, movimentos sociais, enfim, entre tantos outros que colaboraram, que continuam fazendo essas atividades acontecerem, principalmente voltado aos povos indígenas, né, que hoje é um povo tão vulnerável, que hoje é um povo tão marginalizado, e eu gostaria que vocês fizessem essa chamada, uma atenção especial nesse contexto dos 300 anos. Em Papá. Tudo bem, então vamos começar. Eu acho que é fundamental para você que nos está ouvindo e olhando também, se comprometer como cristão com uma pastoral, com um movimento, com a paróquia, em alguma coisa, porque
talvez eu acho que o número de católicos está diminuindo no estado porque não conseguimos dar bom testemunho. Para dar bom testemunho, você tem que estar engajado e até o final naquilo que está fazendo. No caso da pastoral indigenista, se você, meu amigo, minha amiga, tem essa inquietação, se sente provocado por estar, por conhecer, por trabalhar com os povos indígenas, a porta das pastorais indigenistas estarão sempre aberta. Por quê? Não porque os povos indígenas necessitem da gente, é porque a gente precisa deles. Papa Francisco foi muito enfático nisso. Os povos da floresta, os povos originários têm muita coisa que nos ensinar. Claro, a gente tem um evangelho para transmitir, mas eles também têm muita riqueza que nos dar. Então, nesse sentido, nessa troca de vivência, de experiência, de espiritualidade, faça o caminho com a gente. Venha conhecer a pastoral indigenista. Olha, eu cheguei em Roraima sem saber o que era Roraima. Confesso o meu pecado, a minha ignorância. Mas quando cheguei aqui, é o que eu gosto de dizer também, sendo estrangeiro, que me disse como é a missão lá. Eu digo, olha, Roraima, primeiramente, é terra indígena. Então, eu acho que reconhecer isso é sentir este chamado a querer ir ao coração também da vida e da vida de fé. Jesus nunca foi um bom publicitário, ele não prometeu coisas fáceis, mas prometeu sim o caminho da verdade, da justiça e do bem. Eu acho que caminhar ao lado dos povos indígenas é descobrir este caminho, que é o caminho de Jesus, não? Aquilo de lutar, se gastar também, mas pelo bem, pela justiça e, sobretudo, por aqueles que mais necessitam. Eu vi uma imagem, faz alguns dias, que dizia que, falava que a terra não pertence ao homem, mas é o homem que pertence à terra. Eu estou aprendendo um pouco disso com a minha caminhada ao lado dos povos indígenas. Então, se você quer se juntar nesta caminhada, participar da formação e de toda esta luta, mas também esta descoberta de uma vida maravilhosa, seja bem-vindo e bem-vinda. Em 2025, a Diocese de Roraima celebra os 300 anos da presença evangelizadora da Igreja Católica no Estado. E ao longo desses 3 séculos foram muitas histórias vividas, aprendidas e também sofridas, especialmente pelos povos indígenas, os primeiros habitantes dessas terras. A evangelização na Amazônia, desde os tempos das primeiras missões, passa pela escuta, pelo encontro e pelo respeito às culturas originárias. E para refletir esse capítulo essencial da nossa história, conversamos agora com o padre Conrado Dalmonego, missionário que há anos caminha também junto aos povos indígenas em Roraima. Falei certo seu sobrenome, né? Tá bom. Padre, obrigada pela sua presença. E como é que o senhor avalia o papel da igreja na relação com os povos indígenas nesses 300 anos de evangelização? Bom dia aos ouvintes, bom dia, Jennifer. Então, agradeço pelo convite, né? Estarmos aqui presente para conversarmos um pouco por ocasião dessa celebração dos 300 anos de evangelização em Roraima, nesse contexto todo do Jubileu da Esperança. E celebramos, e celebrar é fazer memória, e fazer memória não é apenas lembrar algo do passado, mas fazer memória é viver. A memória é do presente. A gente vive, lembra o passado para encontrarmos sentidos e continuarmos com o presente. Um desses desafios, dos quais você já estava acenando, que a igreja enfrenta e encontrou, é
o acompanhamento e o trabalho de evangelização junto às comunidades indígenas, que com certeza foi uma marca fundamental da igreja em Roraima, na Amazônia e em Roraima. Eu lembro, não porque vivi aqueles anos, mas porque li um pouco as memórias, que quando os missionários da Consolata chegaram ao Brasil, após alguns anos, tinha a inquietação de procurar a verdadeira missão no Brasil. Estavam no sul do Brasil, no estado de São Paulo, depois em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eles procuraram a verdadeira missão, a missão ad gentes, conforme o carisma do Instituto dos Missionários da Consolata, fundado por São José Alamano. Que o ano passado a gente celebrou a canonização de São José Alamano e o milagre que Deus cumpriu pela intercessão de São José Alamano ocorreu bem aqui, na nossa diocese de Roraima. E na busca da verdadeira missão no Brasil, os missionários da Consolata foram orientados a assumir o trabalho pastoral na então prelazia do Rio Branco. Ainda não era estado, ainda não era território, prelazia do Rio Branco. E, portanto, esse trabalho com os povos indígenas, que caracterizava uma verdadeira missão, no estilo que os missionários da Consolata procuravam, marcou muito a vida da igreja. Falo dos missionários da Consolata, mas com certeza os beneditinos que trabalharam nessa região antes, os carmelitas, os jesuítas, para podermos fazer memória de uma história de 300 anos. E você perguntava a relação que existe. Com certeza é uma relação que na história a relação da igreja com os povos indígenas foi marcada por equivocações, foi marcada por violências, com certeza. Ninguém pode esquecer a colonização, ninguém pode esquecer que muitas vezes a cruz na América e em outros continentes chegou junto com a espada. Então, são relações que são marcadas por ambiguidades, por tensões, por violências. Sempre teve figuras proféticas, sempre teve figura de missionários e missionárias, leigos, leigas, que se colocaram ao lado dos povos indígenas, das comunidades, das pessoas indígenas. Tantos missionários e missionárias aqui em Roraima também. Uma figura que a gente quer lembrar nesses 300 anos de evangelização é a figura de Dom Aldo Mondlane, também um bispo, primeiro bispo como bispo da diocese de Roraima, né? Então criada a diocese, e conhecido no Brasil e fora do Brasil por ser um bispo que assumiu posições muito claras em defesa dos povos indígenas, das comunidades indígenas. Uma posição a qual ele foi levado constatando a realidade com a qual se deparava. E com ele nós lembramos toda a igreja de Roraima que assumiu e por isso foi marcada por esta aliança com os povos indígenas. Eu gostaria de lembrar também que, celebrando esses 300 anos de evangelização no ano do Jubileu da Esperança, lembrar um pouco também qual é o sentido bíblico do jubileu, as raízes bíblicas do jubileu. O que é o ano jubilar, que era celebrado cada 100 anos, depois 50 anos? O ano jubilar, na tradição bíblica, era o ano no qual as terras eram devolvidas, o ano no qual as dívidas eram perdoadas e o ano no qual os escravos eram libertados. Essas três ações, devolver terras, perdoar dívidas, cancelar dívidas, libertar escravos, se nós pensarmos de aplicar essas três ações aqui na Amazônia, aqui em Roraima, a gente não pode desconhecer que os sujeitos principais dessas ações seriam as comunidades indígenas, cujas terras hão de ser protegidas, demarcadas, homologadas, né? Reconhecidas, e como reza a Constituição Federal, a legislação brasileira, é um direito originário, esse, né? É um direito originário. Dívidas, temos dívidas históricas.
até a igreja tem dívida, mas o país tem dívidas com esses povos indígenas. Então, celebrar 300 anos de evangelização, o que pode significar? É belíssimo celebrarmos isso dentro do contexto do ano jubilar. Devolver terras, perdoar dívidas e libertar escravos, aos quais é devolvida a liberdade. Quantas escravidões hoje em Roraima? Podemos pensar aos povos indígenas, as prisões, podemos pensar também aqui, o sistema prisional, e quantos indígenas estão no sistema prisional sem ser reconhecidos como indígenas e, portanto, sem ter um direito reconhecido a ter um tratamento diferenciado, né? Então, eu gostaria, podemos enfatizar essas raízes bíblicas, o significado bíblico do jubileu, devolver terras, perdoar dívidas, libertar escravos, e esses são compromissos que a igreja de Roraima assumiu claramente, né? Claramente aqui, junto com os povos indígenas. E assim, padre, agora algo mais interno, algo mais pessoal. Quais as memórias o senhor guarda do contato com as comunidades indígenas e como essas experiências marcaram sua missão como sacerdote? Eu trabalho aqui em Roraima. Bom, eu cheguei aqui em Roraima que era estudante, antes do noviciado do missionário da Consolata. Depois, aqui, voltei tendo terminado teologia, fui ordenado diácono aqui pelas mãos de Dom Roque, numa comunidade aqui da periferia da cidade. Depois fui ordenado presbítero, mas sempre tive minha trajetória, meu trabalho missionário aqui em Roraima. Para mim foi uma experiência muito bonita, muito significativa, muito forte. Lembrando quanto o Papa Francisco escreve na querida Amazônia, lembrando um dos tópicos que era do Sínodo da Amazônia, que celebramos em 2019, eu creio minha experiência pessoal foi marcada por este desejo e este esforço também de construir pontes. Deixar-nos evangelizar também. Acho belíssima esta expressão. A igreja em Roraima deixou-se evangelizar. A igreja se deixa conduzir pela missão. Para mim também, minha experiência pessoal foi assim, junto às comunidades indígenas, particularmente as comunidades Yanomami. A gente deixou-se evangelizar. Descobrir a nossa espiritualidade e descobrir a nossa espiritualidade a partir dos outros diferentes, nesse diálogo intercultural, interreligioso, descobrir o significado das relações interpessoais, da vinculação de tudo, aquilo que depois vira um lema, tudo está interligado, né? Mas é verdade, as caminhadas na floresta, escutar histórias, contos de episódios recentes e também de histórias ancestrais, tudo vinculado em espaços, tempos. A presença muito forte para essas comunidades indígenas, muito forte dos espíritos, das entidades espirituais, né? Isso para mim também é um apelo a encontrar e a buscar profundeza em minha fé. Somos diferentes, temos fés diferentes, espiritualidades diferentes, mas estarmos com a outra pessoa diferente é um estímulo para a gente procurar, buscar, aprofundar a relação com a natureza também, aquela que nós chamamos de natureza como algo externo, reificado, né, objetificado, mas algo do qual nós somos partes. Os Yanomami dizem para nós, Kami yamak urihi pré, urihi Yanomai a pré, nós também somos floresta, poderíamos traduzir. A floresta também é Yanomami. Então, quando nós cantamos numa gincanas, tudo está interligado, né, numa dança entre nós, nessas celebrações, mas isso também tem raízes muito fortes com a espiritualidade dos povos indígenas. Então, celebramos 300 anos de evangelização e a história da evangelização em Roraima também foi deixar-nos evangelizar. A igreja se deixou evangelizar, a igreja aprendeu, né? Então, a busca da verdadeira missão
e o serviço, a verdadeira missão, se reverte como uma busca da verdadeira evangelização para a igreja, né? É uma mensagem olhando para esse passado e também para o futuro da igreja ao lado dos povos indígenas, principalmente concentrando, né, essa caminhada de 300 anos e que venham mais 300, mais 600, né, com a igreja também de mãos dadas, né, com os povos. Bom, você já tem a mensagem, então. Pronto, só copia e cola. Fazendo memória desses 300 anos de evangelização em Roraima, o que poderíamos dizer? Eu queria destacar mais uma vez este fato extraordinário que a igreja reconheceu como um milagre realizado na terra Yanomami, com uma cura extraordinária, pela intercessão de São José Alamano. Quando este milagre foi reconhecido pela igreja, eu pensei, este é um sinal que o nosso fundador, São José Alamano, está nos dando, dizendo, eu cuido, eu olho para vocês, eu olho para essas comunidades. Agora, este é um sinal para vocês ser fiéis. Então, 300 anos de evangelização e esse sinal que São José Alamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata, nos deu do céu, como ele tinha dito, pré-anunciado que irá nos fazer ouvir sua voz do céu, é um sinal para uma mensagem para mantermos a fidelidade, o compromisso com os povos indígenas, o compromisso para descobrirmos a verdadeira missão e descobrirmos o verdadeiro sentido do Evangelho, sermos fiéis, aprendermos com os outros não apenas cultura, não apenas língua, não apenas jeito de viver, mas de proteger essa casa comum, jeito de rezar ao nosso Deus também, jeito de cumprir a vontade de Deus e assim construirmos seu reino aqui na Terra.